De Jesus, você pode entregar aqui nas mãos dos nossos diáconos, amém. Vocês gostaram da cartinha? Quem foi para o retiro? Eu ia observar os outros 2 dias, né? Outras pessoas, mais alguma coisa, mas não deu tempo, né? Eu voltei antes, mas eu vou estar publicando ela no Face. Me pediram para publicar, eu vou publicar ela no Face para quem não viu poder estar vendo. Vou chamar aqui nosso irmão Cláudio, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastor está rouquinho. Aliás, tem uma meia dúzia rouca aí, né? De gritar, de pular. Olha só, aquela foto da juventude que eu publiquei lá, eu achei linda, aquilo ali merecia um quadrinho, né? Vamos orar? Estenda a sua mão aqui para o Cláudio, para o diácono Cláudio. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que a partir de agora não seja ele, mas seja tu através dele. Usa o Senhor conforme te apraz, conforme tu colocaste, ó Deus, no coração dele. E que a tua voz seja transmitida através dele, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Boa noite. Quanto tempo, né? A gente não se vê. Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Mateus 9. Na verdade, hoje eu não trouxe assim, uma pregação, até porque eu fui pego de surpresa. Mandaram um torpedo para mim, perguntando se eu podia pregar. Eu ainda envolto naquela informalidade do retiro, eu respondi assim: tudo bem, pastor, mas será que não dá para isentar a gravata? Aí a pastora responde: o seu pastor falou o seguinte, se você não tiver gravata, ele empresta para você. Amém. E estou eu aqui de gravata, em obediência. Amém. Não, vocês sabem que não é porque a gravata não é ungida, não tem óleo, é bom afirmar isso, deixar claro para não ter essa coisa mística na cabeça de vocês. É tudo uma questão de indumentária, de regra. Então, por causa dessa regra, eu estou aqui de gravata, em obediência ao meu pastor. Amém? Vamos ler então aí, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu queria que vocês gravassem muito bem esse versículo 36, porque a gente vai embasar essa meditação de hoje. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que o quê? Não têm pastor. Versículo 37, então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Irmãos, eu ainda estou muito impactado aí por esses últimos 4 dias que a gente vivenciou. Para mim, foi uma experiência única, maravilhosa e particularmente essencial para a minha vida. Vocês sabem que eu já ministro, eu já faço os louvores na igreja já há algum tempo. Pela graça e misericórdia do Senhor também é me dada o consentimento de pregar e compartilhar da palavra dele. Mas chega um momento na vida daquele que ministra, que prega, que trabalha na casa de Deus, que há um desgaste espiritual muito grande.
Há um desgaste. Eu, inclusive, teve uma vez que uns irmãos do quarto, a gente meditando a respeito de uma palavra, eu meio que comparei a vida de alguém que exerce o ministério como um corredor de Fórmula 1. Né? Ele corre, ele tem aquele percurso, mas chega um momento que há um desgaste de pneu, há um desgaste de material do carro, equipamento, motor, e é essencial que esse carro ele dê uma parada, o famoso pit stop, porque ali, né, rapidamente, o carro ele troca os pneus, troca as válvulas, faz um reparo que é necessário, mas o carro não permanece ali. É importante dizer isso. O carro ele logo sai para tentar tomar a dianteira, tentar pelo menos alcançar o lugar aonde ele, no caso, ele estava. E eu vi esse retiro como um pit stop. Porque até o pastor havia compartilhado ontem, no culto de ontem, há um desgaste espiritual na vida de quem ministra, para quem trabalha na casa de Deus. E eu precisava disso. Precisava muito buscar a face do Senhor, precisava buscar algumas respostas em Deus, precisava de confirmações a respeito daquilo que eu estou fazendo na casa dele, se é realmente o meu chamado, se é realmente a minha vocação. Tudo isso chega um determinado tempo nas nossas vidas que a gente acaba pairando em dúvidas, questionamentos. E graças a Deus, pela misericórdia, a graça dele, eu desci de lá renovado, com o meu interior, o meu íntimo, renovado na presença de Deus, e com a convicção de que aquilo é um pit stop. Não é um lugar permanente. Dá vontade da gente ficar ali, não dá? Fala a verdade. Olha, eu comparei aquilo ali a um pedacinho do céu. Eu não sei com quem que eu falei a respeito disso, não sei se foi com a minha esposa. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui é 1/1000 daquilo que de repente a gente vai ter com ele lá na glória. Porque, pensa comigo, são os remidos do Senhor ali reunidos, os santos do Senhor, completamente alheios do que está acontecendo no mundo, completamente assim, retirados na plena forma da palavra, alheios do que está acontecendo aqui fora. E foi uma tristeza para mim, eu não vou negar, quando eu chego no Rio de Janeiro e tenho que deparar com a realidade que me espera. Eu não sei se vocês também tiveram esse baque. Você chegar no Rio, a primeira coisa que você vê é lixo acumulado até dizer chega. Meu Deus do céu. Aí você sai do ônibus, o ônibus fresquinho, com ar-condicionado, você lá naquele clima de serra. Eu então não suporto calor, começo a suar abafado. Aí, primeira coisa que vem à cabeça, vou murmurar, né? Vou reclamar. Mas aí o Espírito Santo vai, meu filho, não é o lugar, não é aquilo que você está vivendo, não é a circunstância. Você está renovado, teu espírito está fortalecido, você não vive pelo que você vê e pelo que você crê, e você se apega a essa palavra e vamos em frente. Tem um texto na Bíblia que fala a respeito do Monte da Transfiguração. Quantos leram a respeito disso? Né? No momento em que Jesus ele é transfigurado, ele se envolve da sua glória, e está ali Pedro, João e Tiago na frente dele, e Pedro, sempre um entusiasta, sempre aquele cara que quer tomar a frente das coisas, chega para Jesus e fala: Senhor, aqui está tão bom, tão maravilhoso, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, né, para Moisés, que estavam ali também presentes. Aí Jesus olha para ele e fala alguma coisa, dando a entender que aquilo ali é um momento, aquilo ali é uma preparação, é um fortalecimento para que eles, no caso, quando descessem do monte, eles pudessem estar prontos, preparados, fortalecidos para a obra que Deus ainda tinha preparado na vida deles. Há um outro texto também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus ele ascende aos céus. Estão ali os discípulos boquiabertos, olhando para Jesus, como se quisessem, quase que clamando no Espírito: Senhor, nos leva. Quando eu leio esse texto, eu percebo essa
essa vontade deles, quando eles olham para Jesus, eles devem estar ali se sentindo completamente desamparados. Eles não sabiam que dentro de pouco tempo haveria um revestimento do poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles não sabiam quanto tempo isso ia acontecer, e de repente chegam 2 varões de branco, 2 anjos, que falam para eles o seguinte: olha só, vocês estão aí olhando para Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Da mesma forma que ele ascendeu aos céus, ele também vai descer numa nuvem de glória. Mas enquanto isso não acontece, a vida continua. A vida tem que continuar. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro e olhei para essa realidade, foi a palavra que Deus colocou no meu coração: filho, a vida continua. Ali foi dias maravilhosos, foram experiências maravilhosas no Senhor. Vi ali realmente a face de Deus. Eu fui visitado por Deus várias vezes. Eu creio que muitos irmãos aqui, como a pastora Andréia acabou de falar aqui do púlpito, quem realmente estava ali de coração, de peito aberto, para buscar a presença de Deus, não desceu de lá da mesma forma. É impossível de ter sido daquele lugar da mesma maneira. Quem viu a glória de Deus, é impossível voltar da mesma forma. Aí eu pergunto para vocês, o que eu faço com isso hoje? O que eu vou fazer com esse revestimento que está sobre a minha vida? Por que Deus foi tão complacente comigo, tão condescendente, tão bondoso, tão misericordioso, por me dar algo tão maravilhoso assim? Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: dons foram derramados naquele lugar. Dons de profecia, dons de discernimento do Espírito, dons de línguas. Você não voltou da mesma forma que você subiu. Você pode ter certeza. Teve irmãos que disseram para mim que sentiram algo diferente. Sentiu algo que nunca havia sentido. Pode ter certeza que você foi visitado por Deus. E Ele te deu algo. Aí eu pergunto para você essa noite: o que você vai fazer com o que Ele deu nas tuas mãos? Você vai guardar aquilo? Você vai reter aquilo para você? Óleo que não é usado, ele envelhece. Óleo que não é usado, ele envelhece. Da mesma forma que o óleo que é usado durante muito tempo, ele tem um desgaste natural, o óleo também, quando não é usado, ele estraga, ele envelhece, ele é inutilizado. Jesus falou que aquele sal que é insípido, que não serve para salgar, o que acontece com o sal? Ele é lançado fora, no fogo. Então, o que você recebeu, tem que haver esse discernimento no Espírito e saber exatamente o que você vai fazer com ele na tua vida prática, no teu dia a dia. Quando eu vi esse texto, inclusive hoje foi me dada a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos no quarto onde a gente estava, me chamou muito a atenção, porque Jesus, como vocês podem ver aqui no verso 36, ele estava curando, ele estava pregando a palavra do reino de Deus, ele estava cumprindo o seu chamado aqui nessa terra. E ele faz uma observação muito interessante. Ele olha para aquelas pessoas que vivem em plena miséria espiritual, aflitas, conforme ele mesmo coloca aqui, exaustas, cansadas. E faz aqui uma grande revelação. Elas vivem como ovelhas que não têm pastor. Elas vivem como ovelhas que não têm uma direção, como não tem um alvo, um objetivo a ser seguido. E a palavra que firmou muito no meu coração, eu compartilhei com eles essa manhã, é pessoas que não têm uma referência, um referencial, um verdadeiro referencial de Cristo. As pessoas aí fora vivem sem esse referencial. São pessoas que são como ovelhas sem pastores. E o pior de tudo, eles não sabem disso.
Não sabem disso. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou? Você quer que eu seja um pastor, Cláudio? Você quer que eu pregue a palavra? Eu não sei pregar, eu não sei fazer essas coisas. Não, irmão, não é isso. Não é você pregar, não é você simplesmente falar, mas é você viver a palavra. O que a gente aprendeu lá em cima esses dias? Existem 3 pilares. Vocês lembram disso, né? Vamos lá então. Existem 3 pilares que são a base da vida cristã nesse mundo. Qual é o primeiro pilar? Qual é? Ler a palavra. Qual é o segundo pilar? Oração. E a terceira? Talvez a mais importante delas, é a prática da palavra. É a prática. Não adianta eu ler a palavra por ler. Não adianta eu orar por orar, se eu não pratico essa verdade. Se eu não coloco essa verdade todos os dias em prática na minha vida. Nas coisas, irmãos, mais simples. Mais simples. Você de repente fica pensando, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho chamado missionário, eu não tenho chamado para evangelismo, eu não tenho chamado para o ministério pastoral. Meus irmãos, o evangelho ele é muito mais simples do que você pode imaginar. Porque ele tem que ser colocado na nossa vida prática todos os dias. Desde que você levanta até que o momento em que você vai adormecer, até o momento que você vai dormir. E não é só na rua, não é só no trabalho, não é na igreja. O negócio começa em casa mesmo. É em casa. Você tem sido um referencial para os teus filhos? Você tem sido um referencial para o teu cônjuge? Isso é sério. Eu estava vendo esses dias lá em cima, pais brincando com os filhos o tempo inteiro. Cara, eu vi aquilo, achei maravilhoso. O Luciano com o Miguelzinho, o tempo inteiro brincando de jogar bola, né? O Giovanni também. Eu fiquei olhando aquilo, observando aquilo. Gente, o que esses pais estão fazendo com os seus filhos hoje vai ter uma repercussão, vai ter algo tremendo. Porque eles estão criando um laço de amizade com os filhos, tão forte, que quando eles crescerem, eles não vão se enveredar por qualquer caminho errado. Eles não vão ser crentes porque o pai deles é crente. Eles vão optar por viver a vida de Cristo porque eles sabem que isso é uma verdade na vida do pai deles. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Ou na vida da mãe deles? Um referencial. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, poxa, será que eu tenho sido esse referencial na vida dos meus filhos? Na vida da minha esposa? Outro dia, antes da gente viajar, a Vanessa ligou para mim. A gente tá, no final de semana antes da viagem, a gente tinha programado de fazer uma outra coisa. Eu pelo menos tinha, né? Programado para fazer outra coisa. Aí ela veio com uma outra situação. Cláudio, aconteceu isso. E aí, o que a gente faz? Aí eu, áspero, olhei para ela, falei com ela pelo telefone, olha só, eu não sei o quanto você, mas eu não vou mudar os meus planos. Eu não vou mudar os meus planos. Eu vou seguir com isso. Agora, se você quiser ir sozinha para outro lugar, você vai. Eu não vou mudar os meus planos. Foi nesse tom mesmo que eu falei com ela. Não se escandaliza não. Eu não sou uma flor não, gente. Falei nesse tom mesmo. E ela, sabe o que ela fez? Quietinha. Calada. Tá bom, Cláudio. Tudo bem, você que sabe. Desligou. Aí veio aquela voz. Um pouquinho menos. Uma voz mansa, mas cheia de autoridade. Cláudio, de quem são os seus planos?
quem são os seus planos? Foi o Espírito Santo me lembrando. Os planos são seus, é você que faz, é você que traça eles, é você que dita as regras da tua vida. Ele só falou isso. De quem são os seus planos? Aí eu peguei o telefone. Filha, quando é que é o negócio? Aonde é que é? Aí ela falou, Cláudio, esquece tudo que já foi desmarcado. Prevaleceu até aquilo que eu queria. Mas em algum momento ali eu percebi que alguém tinha que ceder. Sabe, ser uma referência no casamento é você aprender a ceder. Vai ter momentos que você vai entrar em conflito com o teu cônjuge. Vai ter momentos que você vai bater ali de frente com ele, querendo colocar a tua posição, querendo botar a tua ideia em prática. Mas, meu irmão, para a coisa dar certa, alguém tem que levantar a bandeira branca. Alguém tem que dizer, ó, paz, tudo bem, não sou eu que traço os planos, não sou eu que faço as coisas. Se é o que Deus quer para a minha vida e para a sua, então vamos lá, vamos recorrer a Ele, vamos orar, vamos perguntar para Ele qual é o melhor caminho. Eu creio que isso é ser uma referência para o seu cônjuge. Ela é uma referência para mim. Porque quando nesses momentos eu me exalto, ela fica muda, fica quieta. Às vezes isso me deixa com mais raiva ainda. Mas ela não levanta a voz para mim. É impressionante. Então eu vejo ela nesse sentido como uma referência a ser seguida, de mansidão, de domínio próprio, coisas que eu preciso para a minha vida. E você tem que ter esse olhar para o teu companheiro e para a tua companheira. Não é só ficar criticando, dizendo, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, você tem que olhar para ele ou para ela e dizer, olha, apesar dos seus defeitos, eu vejo o fruto do Espírito Santo na tua vida. Eu vejo coisas maravilhosas que você fala, que você faz, nas suas atitudes, nos teus trejeitos, que acabam sendo uma referência para mim. É uma referência. Então a gente não pode achar que essas coisas são pequenas, não, muito pelo contrário. São coisas... Gente, a gente tem que entender o seguinte. A gente começa com as pequenas coisas. Para que Deus, Ele venha olhar para nós e nos dar e colocar em coisas grandes. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna. Não adianta eu querer sair daquele lugar e de repente querer evangelizar nações. Não. Você tem que pensar na tua família primeiro. Você tem que pensar na tua vizinhança, nos seus amigos, no teu local de trabalho. De repente, o teu local missionário é o teu local de trabalho, é a tua escola, é a tua faculdade, é a tua vizinhança, é a tua casa. É a tua casa. Você tem que ser o pastor da sua casa. Você tem que ser o pastor dos seus filhos, uma referência para eles. Eu desci de lá pensando nessas coisas todas. Achando realmente, gente, eu tenho que viver mais a palavra de Deus. Eu tenho que colocar mais essa palavra em prática na minha vida. E não é pensar nas grandes coisas. É começar das pequenas para chegar até um momento em que Deus vai me colocar nas maiores. Outra coisa também que veio ao meu coração, nós fizemos uma renovação de aliança em volta àquela fogueira. Aquilo, meus irmãos, tem um impacto espiritual muito grande. Eu não sei se vocês têm noção do que nós fizemos ali em cima naquela noite, ontem à noite. O que o pastor falou ali é sério. Aquele ato foi escrito no livro da vida. Deus, de alguma maneira, Ele vai cobrar isso de mim e de você. E a gente tem que assumir compromissos. Ser uma pessoa que realmente
é uma referência, é um exemplo, é uma pessoa que assume compromissos, assume responsabilidades. O crente que não assume compromisso, não assume responsabilidade, não está vivendo uma vida cristã digna de ser exaltada, digna de ser lembrada. A gente tem que assumir compromisso em primeiro lugar com isso daqui, ó. Em primeiro lugar, eu assumo um compromisso que essa é a palavra da verdade na minha vida. O que está aqui escrito, vírgula por vírgula, acento por acento, é a palavra de Deus. Não tem nada aqui que seja retirado, até porque Jesus falou. O que ele disse? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, essa não vai passar. Essa é a palavra de Deus. Então o primeiro comprometimento seu, o compromisso é com ela. E depois, o teu compromisso são com as pessoas, com vidas, com o diferente, com o diferente. Não adianta você dizer que você ama o seu próximo. É muito fácil você amar o teu familiar, você amar o seu esposo, você amar a sua esposa, você amar os seus filhos, mas se você não mostra esse amor com pessoas que estão completamente fora do seu métier, que estão completamente fora ali da sua roda de amizades. Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé é um simbolismo, é uma tipificação da igreja. Imagina vocês, uma arca cheia de bicho diferente. Tinha zebra, tinha vaca, tinha boi, tinha tudo que era tipo de bicho estranho ali dentro. A igreja é assim. É um amontoado de gente estranha. Tem bicho caolho, tem bicho... Tem bicho que toca violão, tem bicho que toca saxofone de cirola em cima do platô, do palco. Tem bicho que pensa que é roqueiro. Gente, e a gente tem que conviver. A gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. Tem que aprender a amá-las. Eu tive a experiência, a oportunidade de conversar com pessoas ali em cima que eu nunca tinha parado para conversar. Pessoas que não faziam parte do meu clubezinho, da minha panelinha. Teve uma hora que eu saí daquilo ali para conversar com outras pessoas, conhecer mais a fundo a vida delas. E olha, eu vou dizer para você, quanta experiência. Meu irmão, não pensa que você está sentado de um cara maluco, não. Você está sentado de um cara que está cheio de experiência para compartilhar na tua vida. Ele pode ser estranho, pode ser meio maluco, mas, cara, ele tem uma experiência tremenda ali para compartilhar contigo. Você não tem a menor noção disso. Pessoas que puderam compartilhar coisas para mim assim que eu fiquei, gente, nunca ia imaginar que essa pessoa viveu isso. Nunca que eu ia imaginar que essa pessoa passou por isso. E agora está aqui sentada do meu lado, compartilhando essas coisas comigo. Olha só, que coisa maravilhosa. Coisas que edificam. Coisas que, sabe, fortalecem a tua alma, o teu espírito. Essa renovação de laços, de amizade. Eu sinto pena daquelas pessoas que, infelizmente, não puderam estar lá conosco. Mas eu tenho certeza que ano que vem, em nome de Jesus, vão estar. Em nome de Jesus. Porque é essencial. Então, você ser um exemplo é saber lidar com o diferente. É você, sabe, como Jesus falou aqui. Ele se compadeceu daquelas pessoas. O compadecimento não é uma pena, não é um sentimento de pena. O compadecimento é muito mais forte do que isso. Sabe o que é você se compadecer de alguém? É você, por exemplo, passar por alguém na rua, um indigente,
ver que aquela pessoa está ali com um semblante triste, com fome às vezes, e oferecer um prato de comida para aquela pessoa. É você sair da sua zona de conforto. É você realmente sair daquele lugarzinho seu, cômodo, e sofrer de alguma maneira com aquela pessoa. Compadecer significa isso. É sofrer com. É ter paixão pela pessoa. É ter compaixão por ela. Não é simplesmente uma pena. Porque a pena é um sentimento que começa e vai embora. Você passa por aquela pessoa e logo mais ali à frente você encontra um amigo seu que te conta uma piada. Daqui a pouco você até esqueceu daquele caso. Aquele retrato que você viu anteriormente ficou para trás. Mas se compadecer envolve muito mais do que isso. Envolve atitude. Envolve ação. Envolve comprometimento. Cara, quantos aqui já leram a história de Ruth? Quando eu vejo a história de Ruth, eu fico assim maravilhado, porque aquela mulher, ela teve algo pela sua sogra. Logo por quem, né? Pela sogra. Morreu o filho, morreu o marido da mulher, da velha, só ficou Ruth órfã. Ruth órfã. Aí chega um momento que Noemi, que é a sogra, ela vai embora para Belém. Elas viviam numa outra cidade, eram moabitas, viviam na cidade de Moabe, no país de Moabe, e estavam se retirando para ir para Belém. E de repente aquela mulher, ela se dá conta que está indo para um lugar sem eira nem beira, sem nenhuma perspectiva de vida, e estava levando aquelas duas meninas com ela. Ela simplesmente para e fala: olha só, não vem comigo não, porque vocês não têm futuro comigo. Não tem futuro comigo. Vão embora. Voltem para suas casas, vocês são novas ainda, vocês têm condição de vocês se casarem novamente. Porque se vocês vierem comigo, eu não tenho nem o que comer. Orfa foi embora, voltou para casa. Nunca mais se falou dela na Bíblia. Mas Ruth assumiu um compromisso com aquela mulher. Olha, aonde você for, eu vou. Aonde você se estabeleceu, eu vou me estabelecer. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus vai ser o meu Deus. Eu vou com você até que a morte nos separe. Compromisso. Comprometimento com uma pessoa que não tinha nada a ver com ela. Idades diferentes, posicionamentos diferentes de vida. Ela podia muito bem, ela estava ali livre para escolher o que ela quisesse. Mas ela resolveu enfrentar aquela barra, aquela situação, com aquela pessoa que era completamente diferente dela. Não, eu não vou deixar você ir embora desse jeito. Se eu tiver que passar fome, nós vamos passar fome juntos. Se tiver que passar sede, nós vamos passar sede juntos. Referência. Compromisso. Compromisso. Eu creio que é o que Deus requer das nossas vidas hoje. Foi tudo muito belo, foi tudo muito lindo, foi tudo muito maravilhoso. Olha, meu irmão, eu estou que nem Pedro. Se eu pudesse, eu fazia uma tenda naquele lugar para ficar ali direto. Mas eu sei que existem pessoas aqui embaixo que precisam de um referencial de Cristo. Eu assumi aquele compromisso em volta daquela fogueira, de viver o Evangelho. De viver o Evangelho. E viver o Evangelho é isso. É viver a palavra na sua prática. Não como se fosse uma teoria. Eu assumi esse compromisso de viver o Evangelho aqui. Nesse lugar que Deus tem me colocado. De repente não é o lugar que eu quero. De repente não é do lado de pessoas que eu queira estar, porque são pessoas completamente diferentes da minha visão, da minha percepção. Mas se é o que Deus quer que eu assuma,
Se Deus quer que eu seja uma referência para essas pessoas, para essa comunidade, para essa igreja, para minha família, eu vou ser. Eu vou procurar ser. E que, como o nosso pastor falou muito sabiamente, que o que a gente fez lá em cima não tenha sido um voto de tolo, um voto que vai cair no esquecimento, mas que tudo aquilo que a gente recebeu lá em cima, de alguma maneira, a gente possa colocar em prática nas nossas vidas diárias. Irmãos, não tem mais o que dizer. Foi, como eu falei, foi uma meditação, não tinha nada preparado. Falei aqui, creio eu, aquilo que o Espírito colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia das nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Pastor André, quer falar alguma coisa? Esses votos que nós fazemos com o Senhor é algo muito sério. Há um tempo atrás, no carnaval, de uns 6 a 7 anos atrás, nós ainda estávamos lá na igreja de Vicente Carvalho, mas ainda não ali onde era a oficina, naquele espaço menor ainda, onde depois ficou sendo um escritório. Ali nós fizemos um culto da restituição. Não sei, algumas pessoas aqui já estavam conosco. E o pastor Carlos, naqueles 4 dias de carnaval, também a gente ficou ali fazendo os cultos todos os dias. Nós não fizemos retiro, mas fizemos os cultos todos os dias. Ali nós também fizemos alguns votos. E foi tremendo o que aconteceu naquele lugar, que hoje em dia, muitas pessoas, inclusive eu, coisas que nós nos comprometemos lá, fizemos aquele pacto, aquele voto com Deus, naquele culto, Deus veio a responder e a derramar sobre nós, depois daqueles dias, muita coisa que não acontecia, não se resolvia. Mas aí, após aquele voto, após aquele compromisso, após aquela mudança, após aquela postura espiritual, as coisas mudaram. Eu me lembro que eu vinha orando durante muitos e muitos anos, 16 anos, pelo meu retorno à Infraero, do qual eu fui demitida injustamente por causa daquela questão do governo Collor. E quando nós fizemos ali aquela oração, aquele compromisso, aquela renovação de aliança com Deus, ali naquele culto, foi quando eu disse, eu não vou mais pedir, eu vou descansar, porque eu vou fazer um voto, vou me aliançar aqui com Deus, eu sei que Deus está comigo. E ali eu fiz a minha entrega, e eu me lembro que logo a seguir eu estava de férias, nem estava pensando em nada disso, recebi um telegrama, como a Bíblia diz, as bênçãos nos acompanharão, né? Eu estava de férias, fora daqui do Rio, e o telegrama chegou, num momento que eu nem esperava, mas simplesmente por causa de uma mudança de atitude minha, que naquele momento eu fiz o voto com Deus que mudaria. Então, por isso que a Bíblia fala de voto de tolo. É algo que a gente deve levar muito a sério. Se você não pode fazer esse voto, é melhor até que não faça, do que fazer e não cumprir. Então, é algo que realmente é sério. É como o que o Cláudio compartilhou, é como eu falei aqui no início. Agora é a hora de nós salgarmos. Porque não adianta nada a gente vir cheio e ficar como uma ovelha gorda. A gente tem que ser ovelha magra, aquela ovelha que enche, mas tem que esvaziar, né? A gente tem que esvaziar de alguma forma. A gente tem que distribuir aquilo que a gente recebeu de graça, né, da parte do Senhor. Então, que a gente possa estar salgando, vocês possam estar distribuindo, espalhando aquilo que vocês receberam
da parte de Deus nesses dias, e a começar por aqui, com aqueles que não foram para o retiro, né? Que a gente possa fazer isso com aqueles que não foram, compartilhar uma palavra, compartilhar uma bênção, compartilhar algo, para que você possa estar incentivando essa pessoa a estar lá da próxima vez, no próximo ano. Amém? Então vamos ficar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom final de semana. Domingo nós estamos aqui de